Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como ter uma formação literária sólida, adequada, e também vou dar algumas dicas de leitura sobre a literatura brasileira, o que é fundamental ler. Respondendo aqui no mesmo vídeo a pergunta de dois inscritos, uma moça e um rapaz, que deixaram perguntas nesse sentido. Acredito que é interessante trazer sim essa discussão aqui para o canal. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Bom, a primeira pergunta foi de um rapaz que deixou aí recentemente o seguinte questionamento. Professor, como ter uma forma... Algo nesse sentido, né? Não anotei a pergunta, mas era algo nesse sentido. Como ter uma formação literária sólida? Algumas questões precisam ser ditas nesse quesito. Inclusive, acho que a principal é alertar para o seguinte. Quando nós falamos em formação literária, não há que se ter em mente um ponto de chegada, ou seja, em que momento eu vou estar satisfeito, em que momento eu completarei a minha formação literária, em que momento eu alcançarei a sabedoria a respeito da literatura brasileira, universal, seja lá que tipo de literatura for. Isso não se trata do estabelecimento de um ponto de chegada, mas sim da valorização e da persistência na trajetória. A trajetória é o que vai importar, e é uma trajetória para a sua vida inteira. Uma formação literária sólida, ela não acaba, ela tem um começo, ela tem aquele ímpeto inicial que faz com que você queira ingressar nesse mundo de leitura, que aguça a sua curiosidade por conhecer os grandes escritores da língua portuguesa, da literatura universal, enfim, mas ela não tem um ponto de chegada. Vai ser uma coisa que você vai desenvolver ao longo de toda a sua vida. Acredito, inclusive, que é de Antônio Cândido a frase que eu gosto muito, que diz que o domínio de qualquer arte pressupõe o trabalho de uma vida inteira. Isso é uma grande verdade. E quando se trata de literatura, isso se adensa de forma extremamente significativa. Então, não é possível estabelecer um ponto de chegada. Não vou dizer aqui que com 5 anos, 10 anos, 20 anos, você lendo tais e tais autores, você consegue chegar no nível adequado. Não, esqueçam isso e pensem na trajetória de descoberta de algo que é vivo, inclusive, e que a todo dia surgem novos livros, livros bons, livros ruins. Isso é normal, né? Nem toda obra é uma grande obra, mas que é algo vivo, né? E que, por isso mesmo, você, ao longo de toda a sua vida, vai se manter nesse processo, nessa trajetória de formação literária. Dito isso, eu acredito que, sim, a persistência e o conhecimento de autores, romancistas, contistas, poetas, poetisas, significativos em suas épocas ou significativos para uma literatura, no caso para a literatura brasileira, os grandes nomes da literatura brasileira, aqueles autores que romperam paradigmas, aqueles autores que se ligam especificamente à sua terra e por isso mesmo transmitem em sua obra esse sentimento, no caso do nosso país, de brasilidade, né? Cantam o nosso povo e, enfim, ajudam a conhecer quem nós somos, enfim. Esse pessoal é fundamental conhecer. Existe o chamado cânone literário, né? Eu gosto da expressão, o pessoal hoje em dia tem o pé atrás, ou os dois pés e as duas mãos atrás com relação à expressão cânone literário, porque diz que ele é elitista, ele privilegia isso, aquilo. Eu acho que o cânone pode ser entendido como algo vivo, então podem ser inclusos novos autores e autoras o tempo todo, né? Então, mas eu acho fundamental você ter essa lista de autores que por vários motivos são significativos e que você consegue dizer, olha, isso aqui é o básico para você entender a literatura brasileira, ou a literatura russa, ou a literatura universal, né, pensando num cânone universal. Então, claro, buscar no cânone as referências é importante. Pesquisar,
ver as antologias, ver as obras de historiografia literária, para ter uma noção de quais são os autores. É interessante. Ou nem precisa disso tudo, né? Hoje em dia que você tem internet, um próprio vídeo como esse, em que eu vou dar algumas dicas, está longe de ser exaustivo o rol de autores que eu vou apresentar aqui, mas é uma possibilidade de entrada na nossa literatura, né? Então, sempre ter essa noção de que é importante buscar esses autores significativos. E aí, nem sempre um autor significativo vai ser aquele autor que vai te tocar de forma mais especial. Você vai conhecer Machado de Assis, você vai conhecer Clarice Lispector, você vai conhecer a nível universal Shakespeare, Virginia Woolf, enfim. Mas às vezes é o autor fulano de tal que publica na sua cidade, no seu estado, que vai chamar a atenção. Isso também faz parte de uma formação literária, né? Ou seja, você conhecer aquilo que extrapola o cânone. O cânone é importante no sentido de dar um norte, mas ele não deve ser a única coisa que você vai buscar. E aí, claro, né, ganhar experiência, se conhecer enquanto leitor é importante, porque você vai saber os caminhos que você deve buscar, aquilo que você deve conhecer para te agradar enquanto leitor. Eu acredito que é fundamental em todo o processo você começar do mais básico para o mais avançado, né? Isso em tudo, em literatura também. Quando você souber que um autor escreve contos e romances, às vezes é mais adequado começar pelos seus contos do que pelos seus romances. Eu cito aqui alguns exemplos: Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, o próprio Machado de Assis. Eu acho que uma boa porta de entrada para a obra de Machado de Assis são os seus contos. E aí, com o tempo, você vai chegando nas obras mais complexas, principalmente autores ou que têm um processo de criação muito inventivo, como João Guimarães Rosa, ou quando são autores muito introspectivos, como Clarice Lispector, ou quando são autores de séculos atrás, do romantismo, do realismo, ou seja, século XIX para trás. O estranhamento que você terá na leitura desses autores será maior, né? Ou seja, a linguagem, os termos, você vai ler Machado de Assis, vai encontrar o termo sege, cabriolé, fora algumas utilizações linguísticas que vão gerar um certo estranhamento. E para quem é menos experiente em leitura, às vezes não tem a habilidade de passar por isso aí com a utilização de um dicionário e tal, e a pessoa simplesmente trava e não consegue mais ler. E o mesmo se dá com Guimarães Rosa, enfim. Então eu acho que os contos são mais interessantes para você começar. Isso é aqui falando, obviamente, né, gente, de uma perspectiva minha, mas que eu acho, tenho visto que acaba dando certo. Porque tanto você se sente vencendo textos mais rapidamente, né? Ou seja, li o primeiro texto de Guimarães Rosa, li o primeiro texto de Clarice, já conheço 2, 3 desse autor. Então vai dando para você esse sentimento de que você está conhecendo o texto, está conhecendo obras, está vencendo esses autores, quanto também costumam ser mais simples nos seus contos, né? Você pega, por exemplo, Primeiras Histórias de Guimarães Rosa, você pega Laços de Família de Clarice Lispector, são bem mais simples do que Grande Sertão Veredas, do que A Paixão Segundo T.H., entendem? É um caminho, começar pelas obras mais simples. Outra coisa, no mundo literário da internet, né, nesse universo que se criou aí, que é importante por vários motivos, para ajudar na divulgação da literatura, para ajudar na venda de livros, etc., manter o mercado vivo, criou-se uma admiração muito forte pela narrativa, ou seja, né, pela prosa, pelo romance, pelo conto, e deixou-se de lado o teatro e a poesia, principalmente a poesia. Mas para conhecer uma literatura, você tem que conhecer também a poesia. Não dá para você falar em literatura brasileira passando por Carlos Drummond de Andrade, ignorando Cecília Meirelles, ignorando Castro Alves, Manuel Bandeira. Então é necessário, se você quer ter esse conhecimento de literatura, né, a menos que você queira conhecer só os romances de uma determinada literatura, que é um objetivo também, mas se o seu objetivo é conhecer a literatura brasileira, passar pela poesia é fundamental.
Eu acho que é muito um processo de você ir se acostumando mesmo, né? A linguagem poética, por ela ser menos transparente do que a linguagem da prosa, né? Nós temos isso em teoria da literatura, nós dizemos que a linguagem da prosa ela é mais transparente, a linguagem poética ela é opaca, ou seja, você olha um texto em prosa, você consegue ver mais facilmente o outro lado, aquilo do qual ele está falando. Você olha um texto poético, você esbarra primeiramente no texto, ele não é transparente, ele é opaco, né? Ele chama a atenção primeiramente para si, e aí depois é que você vai conseguindo ver do que ele está falando, né? Então, por ser mais opaca, menos transparente, a linguagem poética ela não é tão fácil. Enfim, cada vez mais as pessoas querem coisas fáceis, né? Mas é lógico que quando você fala no mundo de estudos, no mundo de leitura, entrar nessa de facilidade não é o ideal, tá? É um conselho que eu dou para você. Então, persevere, vá atrás da poesia, comece por aqueles autores que você mais gosta, né? Ou seja, aquela linguagem, e aí conhecer uma antologia primeiramente, acho que é fundamental, eu já vou falar nisso aqui, mas eu acho que é fundamental, né? Você ter uma boa antologia, porque você conhece 2, 3 poemas de um autor e diz, eu quero conhecer mais coisa desse autor. Foi assim comigo, né? Eu quero conhecer mais poemas desse aqui. Deste aqui, por enquanto, não. Ajuda você a seguir os seus caminhos. Em algum momento você vai se interessar pela história da literatura. Existem professores, eu não consigo entender, que dizem que não é fundamental, não é importante você conhecer a história da literatura para conhecer a literatura de um país, a literatura universal. Eu acho que em tudo em relação ao qual você tem um forte interesse, você acaba tendo um interesse também pela história daquilo. Às vezes você gosta muito de um filme, você quer ver como ele foi produzido, você quer conhecer o diretor, você quer entender mais daquilo ali, você quer entender o contexto histórico, você gosta muito de um determinado campo do conhecimento, você quer saber mais sobre aquilo. Às vezes até quem é apaixonado por jogos gosta da história dos jogos, né? Quais foram os primeiros jogos que surgiram, como que evoluiu para o que está hoje em dia. Por que não na literatura? Conhecer a história de uma literatura, no caso a brasileira, é importante. Eu acho que em determinado momento da sua trajetória você vai começar a querer entender a ligação de um autor com seu período, por que determinado autor escreve assim, por que outro não, por que esse autor é tão diferente deste outro, só que a diferença é tão pequena, justamente houve ali uma ruptura, e essa ruptura está ligada aos períodos, né, aos diferentes períodos, às diferentes estéticas literárias, às escolas literárias. Isso é uma necessidade que vai surgir com o tempo, e isso é importante. Eu acho que passa também por uma formação sólida conhecer isso, porque te ajuda a entender muitas coisas. O tanto que eu entendi de literatura, dos autores que eu estou lendo, quando eu fui ver o contexto que está por trás das suas obras, é uma coisa impressionante. Então, eu acho que quando você se sentir preparado, não é uma coisa para o começo, eu não indico para o começo, mas eu não vou aqui dizer para você que abandone isso. Quando você sentir esse ímpeto de curiosidade por conhecer a história da literatura brasileira, conhecer todo aquele contexto sociopolítico, econômico, cultural que estava por trás da nossa literatura, uma obra de historiografia literária, ou mesmo pesquisar por vídeos, etc., é fundamental, tá? Então também passa por isso. Bom, eu acredito que num vídeo em que eu tenha que falar um pouco sobre essa formação sólida e ao mesmo tempo indicar obras, por aqui já indiquei alguns direcionamentos que tratam dessa formação literária, esse processo que é contínuo, esse processo que é amplo, esse processo que, enfim, requer perseverança, requer interesse, requer prazer na descoberta e saber que nunca tem um ponto de chegada. Mas enfim, Wesley, qual o caminho que eu devo seguir de acordo com o seu ponto de vista? Toda lista, gente, é reducionista. Toda lista é pessoal, claro. E aqui eu já vou dizer que, mesmo sendo pessoal, deixei de fora alguns autores, né, dessa indicação de alguns nomes que eu vou dar aqui hoje, alguns autores que para mim são fundamentais. Por exemplo, eu não vou indicar primeiramente Lígia Fagundes Telles, que é uma autora que eu amo, né? Ou seja, qual foi o meu critério para escolher aqui os autores? Primeiro, não fazer uma lista extremamente longa,
para que a pessoa tenha primeiro o contato com alguns autores, que ela possa vencer alguns autores aí num determinado período. E com isso já ter uma base interessante sobre o desenvolvimento de nossa literatura. Busquei ser amplo em termos históricos, né? Então eu vou apresentar tanto do século XX, XIX, tem até anterior também. Busquei pegar poetas, mas também romancistas, contistas, e também autores e autoras, enfim, ser bastante amplo. Por isso mesmo, nessa lista não vai ter todos os autores importantes da literatura brasileira. Certamente você acredita que algum autor deveria estar no lugar de outro, isso é extremamente normal. Inclusive você pode sugerir nos comentários, olha, eu acho interessante conhecer também tal autor e tal. Bom, eu acho que um caminho fundamental, eu já citei isso no começo do vídeo, é você conhecer uma antologia. É um processo que ajuda muito. Comprar ou ir numa biblioteca, ou mesmo antologia aqui, até mesmo em sites especializados, blogs, enfim, você não é obrigado a ficar restrito ao livro, tá? Mas ter tido acesso a isso aqui no começo da minha formação foi fundamental, porque este livro aqui é um exemplo de antologia, né? A literatura brasileira através dos textos. Aqui, Masson Moisés ele faz um apanhado de grande parte da produção literária brasileira ao longo da história, desde os primeiros textos lá até o século XXI, né? Então, lógico, foi também seletivo, né? Alguns critérios pessoais entraram aqui na seleção de alguns autores e de outros não. Mas nós temos aqui um panorama bem interessante da literatura brasileira. Temos trechos de romances, temos contos completos, temos poemas completos, vários poemas de um mesmo autor. Então é uma chance de você conhecer os autores. Você tem num livro só uma pequena biblioteca, isso é fundamental, né, para que você não tenha a necessidade de ter, a princípio, uma grande biblioteca para conhecer vários autores. E aqui vai ser aquele momento em que você vai ler. Peguei aqui de Cruz e Souza, no simbolismo. Está aqui Cruz e Souza. Ele fala um pouco do autor e depois ele traz vários poemas. Então ele traz Antífona, traz Braços, Encarnação, Velhas Tristes, Dança do Ventre, Flor do Mar, etc. Traz vários textos. Depois que você lê esses textos aqui, acho que uns 15 poemas de Cruz e Souza, 15, 20 poemas, você diz, eu quero conhecer mais desse autor. E aí você chega lá na frente e lê Murilo Mendes, e você diz, por enquanto não está dentro daqueles autores que eu quero conhecer nesse momento aqui, né, da minha formação, deixa mais para frente. Então, te ajuda a ter um norte a seguir, ok? Então uma antologia é muito importante. Bom, mas eu acho que eu não poderia passar por um vídeo assim sem mencionar Machado de Assis, né? O autor brasileiro mais importante, talvez, né? E aqui, quando a gente fala em importância, é no sentido tanto de abrangência, quanto de repercussão, quanto, enfim, de inventividade literária. Adiantou no seu tempo muito daquilo que anos depois é que seria feito novamente. Machado de Assis foi poeta, foi teatrólogo, foi contista, romancista. Eu acho que conhecer os contos, as crônicas e os romances dele é fundamental. Em termos de poesia, ele foi um bom poeta, mas quando você compara com a produção em prosa, enfim, a diferença é brutal, né? Então, eu indicaria mais a prosa mesmo. Crônicas, contos e romances. Também indico José de Alencar. José de Alencar, eu tenho aqui um dos volumes, né, dos seus romances escolhidos da editora Nova Fronteira. José de Alencar, ele foi um autor muito importante, é um autor, talvez um dos primeiros autores que ajudaram na construção de uma identidade cultural nacional, né? E se esforçou para isso, é lógico que com muitos estereótipos. Em certa medida, quando você vai analisar, não é um projeto literário totalmente brasileiro, tem muita influência externa, mas se esforçou muito nesse sentido. Como eu disse, tem estereótipos na literatura indianista, isso é muito marcante, mas não deixa de ser também um projeto literário muito bem desenvolvido. O cara produziu literatura urbana, literatura regional, literatura indianista, foi muito amplo na sua produção, um projeto literário muito sólido, talvez um dos maiores na nossa literatura, né?
Então, por isso, pela sua importância, e tem obras que são muito bonitas, né? Passando um pouco para o âmbito da poesia, Carlos Drummond de Andrade. Um dos maiores poetas, vai ter gente que vai dizer que é o maior, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, é um dos que eu mais gosto muito de Manuel Bandeira também e de outros, um dos maiores poetas da literatura brasileira e eu diria da literatura em língua portuguesa. Um poeta que escreveu muito, né? Então aqui nós temos quase toda a obra dele, os primeiros livros estão completos aqui, mas os últimos estão só uma seleção, né? Aqui nesta obra Reunião, Nova Reunião, 23 livros de poesia. Mas ele também escreveu crônica, conto, tem uma produção muito vasta. Uma produção que se deu aí ao longo de todo o século XX, praticamente. Por isso mesmo, repercute muito do clima do século XX. Você consegue fazer esse passeio pelo clima político, cultural do século XX com a obra de Carlos Drummond de Andrade, principalmente as primeiras obras. Eu acho que elas repercutem muito bem o clima de sua época, né? Tem um dos poemas que eu mais gosto, que é A Máquina do Mundo, né? Talvez, se você pedisse para eu dizer o meu poema favorito, eu indicaria A Máquina do Mundo. Então, é sem dúvidas uma leitura fundamental para conhecer a literatura brasileira. E Manuel Bandeira também, né? Outro poeta fundamental, eu tenho aqui A Cinza das Horas, nessa coleção, que tem toda a obra poética de Manuel Bandeira pela editora Global. Talvez, em termos de obra, o poeta que eu mais gosto, né? Enquanto que o meu poema favorito é lá A Máquina do Mundo, de Drummond, o poeta do qual eu mais gosto é Manuel Bandeira. Foi o primeiro que estudei assim que entrei em letras e ficou aquele sentimento bacana, né, de descoberta dessa poesia. É um escritor extremamente importante, um poeta lírico, mas também um poeta que ajuda a refletir sobre a existência, um poeta que sabe muito bem a técnica da poesia, né, domina a técnica de produção poética como poucos. Então ele sabe produzir um poema metrificado, ele sabe produzir um poema em verso livre e dar ritmo nos dois casos. Enfim, uma obra também fundamental. Passar pelo século XX e não conhecer Clarice Lispector, para mim, é uma perda muito grande. Então eu acho que outra autora fundamental da literatura brasileira, por tudo que ela representa, né, toda a ruptura de paradigmas que ela representa, em termos de produção, de estilo, foi também muito complexa, né, na sua prosa. Os seus romances, muitos deles estão dentro dos mais difíceis da literatura brasileira, e por isso mesmo eu indico um caminho pelos contos, né, começar pelos contos e ir depois entrando nos romances. Eu acho que é um caminho adequado. Vou dar um salto no tempo lá para trás, para o Barroco, e indicar Gregório de Matos. É lógico que depois dele, né, muita coisa boa foi feita, os próprios arcadistas, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, mas eu acho que se não cabe sair indicando vários nomes, é fundamental indicar o nome de Gregório de Matos. Tem muita qualidade de produção, muito domínio de técnica, canta a Bahia nos seus problemas, mas também nas suas belezas. Tem também poemas destinados à figura feminina, né, à amante. Enfim, é um poeta que não pode deixar de ser lido. Quando você tem esse projeto de conhecer a literatura brasileira, você vai se encantar, tá? Por mais que exista essa imagem dele como um autor polêmico, enfim, mas tem muita coisa aqui que vai te surpreender. Você vai ver que ele é multifacetado, não tem apenas esse lado polêmico, não. Outro poeta fundamental é Castro Alves. Eu tenho aqui a edição de Espumas Flutuantes e Os Escravos. Essa edição é muito boa porque tem aqui duas obras importantíssimas. É um dos grandes poetas da história da literatura brasileira e tem também um poema que eu acho extremamente bonito, ao mesmo tempo que chocante, né, que é O Navio Negreiro, que é uma pedrada, né, mas ao mesmo tempo é muito bonito, muito bem construído. E, embora fale de uma ferida enorme na história do Brasil, mas com uma técnica e com uma beleza, se é que você pode dizer assim, eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer, que é inigualável. Eu aconselho, inclusive, você, antes de ler o poema, você assistir a um vídeo que tem no YouTube com o Paulo Altran recitando o poema, ao mesmo tempo em que são mostradas cenas, eu acho que de um filme, enfim, faz um tempo já que eu vi. Acho que é um caminho interessante você ver isso aí. Bom, a interpretação é magnífica,
E aí depois você vai ler o poema, você vai ler o poeta como um todo, você vai ver que não tem só esse lado, né, abolicionista, que é um lado muito importante, muito significativo na sua poesia, mas que vai muito além disso. E por isso mesmo, um dos grandes nomes da literatura brasileira. Acho muito importante também conhecer Jorge Amado. E aí você diz, Wesley, mas talvez aí fique muito para o campo da Bahia, mas eu quero conhecer a literatura brasileira. Não, eu diria que Jorge Amado, justamente pela sua repercussão cultural, né, que extrapola o campo da literatura, está aí no campo do cinema, da televisão, enfim, nas suas obras adaptadas e tudo mais. Acho que ele tem uma importância cultural dentro do Brasil que faz com que sua obra seja fundamental. Claro, é importante para conhecer a Bahia, mas é importante para conhecer a sociedade brasileira, eu diria, né? Com suas incoerências, com seu lado ruim, seu lado bom, seu lado maravilhoso. Uma obra também muito vasta, muito ampla, e que você pode aí, né, adentrar por meio de várias obras. Eu comecei, a minha primeira leitura foi Mar Morto, e foi uma boa porta de entrada, eu gostei bastante dessa leitura. E aí, enfim, né, depois fui conhecendo outras coisas, algumas das quais gostei mais, outras das quais gostei menos, mas de um modo geral um autor que eu considero sim importante. Voltando para o século XIX, indico Cruz e Souza. Eu tenho aqui a edição dos seus melhores poemas. Cruz e Souza que, enfim, vai te mostrar uma poesia ao mesmo tempo extremamente bela, mas que vai cantar para você, né? É um autor que sabe trazer para a poesia o seu lado sonoro, o seu lado melopeico, como diria Ezra Pound, de uma forma encantadora. Por isso mesmo eu gosto muito da poesia de Cruz e Souza, enfim, toda a importância que o poeta tem. Aqui estão alguns dos poemas que eu acho mais bonitos, e eu gosto desse tipo de poesia, né? Eu gosto da poesia simbolista. E eu acho que indicar Cruz e Souza como um representante do simbolismo é importante aqui para você conhecer a literatura brasileira. Indico também Graciliano Ramos. Pela importância que o regionalismo tem, eu vou indicar aqui dois autores regionais, né? Eu acho que é um dos projetos literários, aqui não de um autor só, né? Eu citei José de Alencar, mas um dos projetos de literatura brasileira mais sólidos, mais consistentes e mais exitosos é o regionalismo nordestino, do qual saíram muitos clássicos da nossa literatura. Aqui eu tenho Vidas Secas, né? Fiz inclusive vídeo recente aqui no canal. Eu acho Graciliano Ramos um autor fundamental pela habilidade que tem no trabalho com a linguagem, né, pela concisão, trazer para o texto apenas aquilo que é necessário, por isso mesmo uma linguagem que pode parecer seca, mas que tem tanto sentimento. O próprio Vidas Secas tem cenas extremamente bonitas, emocionantes, né, sem precisar de se derramar em adjetivações. Então, qualidade como escritor e também a importância que tem dentro da literatura brasileira e dentro desse movimento, digamos assim, né, para sermos aqui um pouco imprecisos na classificação. E indico também Raquel de Queiroz. Dentro do regionalismo é outra autora. Embora nós tenhamos outros nomes, né, José Lins do Rego, nós tenhamos o próprio José Américo de Almeida, mas eu acredito que Raquel de Queiroz pode ser considerada um grande expoente da literatura regional, uma autora também de uma técnica de produção de romance maravilhosa. Eu fiz também vídeo sobre o 15, pela sua importância como autora, né, a primeira autora brasileira a fazer parte a primeira mulher, né, a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, por toda a simbologia que sua produção tem. Também uma produção ampla, produziu crônica, produziu vários romances, não é apenas o 15, tem muitas outras obras, então também é algo importante para você conhecer nesse seu projeto aí, essa sua trajetória. Indico Guimarães Rosa. Eu acho que é também, pela sua importância, pela quebra de paradigmas em termos de literatura brasileira, uma leitura que não pode faltar. Acho que um caminho por primeiras histórias, depois estas histórias, chegando em Sagarana, depois Manuelzão e Miguelinho, e por último você chegando lá em Grande Sertão Veredas, é uma trajetória interessante para o conhecimento de Guimarães Rosa. Vai ser bem menos árida, né, esse conhecimento. Não que seja impossível você já começar por Grande Sertão Veredas, mas se você quer um caminho que seja agradável, que não seja tão complicado, que não seja já um choque de primeira,
eu aconselho a ir por aí, tá? Um dos autores, para não ficar só no pessoal mais clássico, trazer um autor mais contemporâneo, né, que continua produzindo. Um dos autores que eu acho mais relevantes no cenário atual, embora tenha muita gente, e claro, né, continua aqui falando dessa dificuldade que é você selecionar, mas eu acho que Milton Raton tem uma obra muito densa, de muita qualidade, e que pode sim ser tida como representativa da contemporaneidade da literatura brasileira. Eu tenho aqui Dois Irmãos, um romance que, na minha opinião, é muito bom. Eu também gosto dos contos dele, então também tem essa possibilidade, né, de você ter acesso a obras mais longas, obras mais curtas. Um escritor que, na minha opinião, nesse sentido, né, de ligação com a terra, ou seja, né, nos apresenta uma das facetas da grande cultura brasileira, que é a Amazônia, e ao mesmo tempo a sua técnica, a habilidade que ele tem para a produção narrativa é fundamental. Outra poetisa fundamental é Cecília Meirelles, que para quem gosta de poesia lírica mesmo, no sentido mais exato da palavra, tem muitos poemas belíssimos. As suas canções são muito bonitas, Motiva é um poema muito bonito. É aquela autora que vai colocar o sentimento no papel e vai te fazer sentir aquilo ali junto com ela, né? É diferente de alguns autores aqui que eu citei que parecem muitas vezes não querer trazer o sentimento para o papel. Não, aqui é totalmente diferente. Mas é uma grande autora, uma grande poetisa, que eu gosto muito, eu gosto desse tipo de poema. Então me identifico muito com ela e acredito que muitos de vocês também. Esta aqui é a edição dos melhores poemas de Cecília Meirelles, uma boa edição que sai pela editora Global. Chegando já ao final da nossa lista, eu não poderia deixar de indicar Lima Barreto, né? Um dos grandes nomes da literatura brasileira, um dos autores mais importantes ali nas primeiras décadas do século XX, que tem algumas das obras mais comentadas da nossa literatura, por exemplo, o Trecho e Fim de Policarpo Quaresma, os Brusundangas, os contos de Lima Barreto também são muito bons. Aqui nós temos um autor que sabe fazer críticas com um bom humor, com inventividade, com riqueza no trato com a literatura, né? Falei que alguns autores é mais adequado começar pelo conto. Aqui, por onde você começar, vai estar num bom caminho e com certeza terá acesso a uma grande literatura. Bom, e se eu disse que muita gente boa ia ficar de fora dessa lista principal, né, dessa lista primeira, mostrando aqui alguns livros como fundamentais, alguns autores como fundamentais, cabe mencionar outros que ficaram de fora. Acho que Tomás Antônio Gonzaga, com as suas, com seu Marília de Dirceu e Cartas Chilenas, é um autor importante para se conhecer. Álvares de Azevedo e Olavo Bilac também são dois poetas importantes. Já chegando aqui no século XX, eu destacaria Adélia Prado, João Cabral de Melo Neto, um excelente poeta. Eu poderia com certeza ter colocado aqui na lista principal. Augusto dos Anjos também é um nome fundamental na nossa literatura. Já no campo da prosa, eu destacaria Luiz de Azevedo, né, o autor do Cortiço. Destacaria Moacir Scliar, Érico Veríssimo, Lígia Fagundes Telles, José Lins do Rego, Mário de Andrade, Euclides da Cunha. E para voltar para o âmbito da poesia, só para não deixar dois grandes autores sem ser mencionados, eu destacaria também Gonçalves Dias e Manuel de Barros. Bom, eu sei que é muito comum alguém perguntar, e com certeza irão deixar a pergunta se eu não falar, qual começar, professor? Qual primeiro? Isso é um caminho muito subjetivo, né, gente? Acho que também delimitar demais fica parecendo imposição de uma regra única e adequada, um único caminho possível. Fica complicado. Mas eu diria que começar pelos mais contemporâneos é importante. Então eu citei Milton Raton, começar pela obra de Milton Raton, lendo os contos, lendo o romance, né, os seus romances. Em termos de poesia, uma Cecília Meirelles, um Manuel Bandeira são poetas mais líricos, mais acessíveis, mais fáceis de compreender. E aí depois você vai voltando um pouco mais no tempo, né? Você vai entrando em contato com outras obras. Quanto mais complicado você entender que aquela obra é, deixar ela mais para frente é o adequado, né? É o ideal, porque você vai aos poucos ganhando essa maturidade necessária para conhecer obras mais complexas. É sempre assim. A maturidade vem com o tempo. E lógico, não deixa de ser também
parte importante do caminho você sentir dificuldade, né? Todo caminho que você vai seguir na sua vida tem seus percalços. Se você vai para uma academia, o começo não é fácil, você vai sentir dor, vai incomodar mesmo, vai ser difícil. E citando aqui apenas um exemplo, né? E no âmbito dos estudos, no âmbito da leitura literária, não é diferente. Você vai realmente encontrar estranhamento, vai ser necessário recorrer a um dicionário, pesquisar, mas essa etapa de estranhamento é fundamental para que você amadureça enquanto leitor e que consiga conhecer as obras que você deseja e, com isso, né, ganhar essa experiência literária e ter uma formação sólida dentro da literatura brasileira. Um rol aqui unicamente demonstrativo, né? Você pode escolher seu caminho acrescentando ou retirando autores, isso é totalmente aberto e totalmente possível, mas acho que dei aqui uma contribuição para que vocês tenham um norte a seguir no seu contato com a literatura brasileira. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem sugestões de mais vídeos nesse sentido, podem deixar aí, na medida do possível eu vou fazendo. Acho que chegou o momento de parar um pouco de trazer as sugestões e seguir com os projetos do canal, mas em breve voltarei novamente, né? Sempre assim o canal vai alternando vídeos com pedidos de vocês e também os projetos que eu tenho delimitado. É sempre muito importante contar com a participação de vocês. Leio todos os comentários. Ultimamente está sendo difícil responder a todos, mas leio e fico muito feliz com a contribuição que vocês dão ao desenvolvimento deste canal. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.